Todas as vezes em que o Corinthians mexer no time, o Dorival mexer, o Corinthians tende a cair de rendimento. Porque o Corinthians tem um banco de reservas digno de dó. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. O Corinthians entrou em campo hoje para enfrentar um time que é misto, né, do Atlético Mineiro, enfim. Vamos lá. Duas novidades no time titular, Memphis e Garro. Aí o Corinthians foi escalado no esquema losango. Linha de 4, Mateuzinho, Tchoca, Kaká, ou melhor, Kaká, Tchoca, Bidu, Ranieri, Maicon, Bidon e Garro, na frente Yuri e Memphis. Só que eu gostei da apresentação do Corinthians, eu acho o time do Atlético Mineiro um time de velhotes, acho um time fraco, mas é um time experiente que você tem que tomar cuidado. No primeiro tempo, o Corinthians, para mim, dominou o Atlético Mineiro. Teve mais de 70% de posse de bola, criou, né, oportunidades, mas a bola acabou não entrando. Principalmente por conta daquele gol que o Maicon perdeu. Aí, no início do segundo tempo, o Yuri me perde aquele gol. Pô, velho, aí é de matar, né, meu irmão? Mas já faz algum tempo, quando joga Yuri, Memphis e Garro, que o Yuri fica matando jogadas porque ele não entende. Ele acha que ele é o craque do time. Ele não é o craque do time. O craque do time é o Memphis. É o Memphis, né? A gente achando o Memphis mascarado ou não, o Memphis escolhendo o jogo para jogar ou não, essa é uma outra discussão. O Memphis é o craque do time. É claro, esse craque tem que jogar, tem que querer jogar bola. Tem que querer jogar bola. Hoje, o primeiro tempo dele, ele quis jogar bola, pô. Ele armou o jogo, ele se apresentou, correu, brigou, discutiu, provocou o adversário, entendeu? Aquele lance que ele vai jogar a bola na cara, folgado, coisa que a gente, né, é melhor ver o Memphis assim do que o Memphis com aquela cara de morto, né, nos jogos. Agora, hoje eu tô elogiando o Memphis. Mas o próximo jogo do Corinthians é sábado, contra o Vitória da Bahia, fora de casa, jogo às 16 horas no Barradão. O problema não é que o Memphis, se ele sabe jogar bola ou não. Quem garante, vamos falar sério, que o Memphis vai jogar bola contra o Vitória da Bahia? Esse é o problema. Então, assim, eu até discordei da nossa querida Paula, né, de quem acha que o Memphis não jogou bola hoje. Para mim, o Memphis jogou bola hoje. Pra você ver que aqui não tem perseguição, pelo amor de Deus. A bronca que eu tenho do Memphis nesse 2025 é a mesma que a sua. Ele se preparar para a seleção holandesa e não desempenhar no Corinthians. Mas eu não vou ficar assim, esse cara... Não, eu não estou falando que a Paula fez isso, tá? Só estou querendo, né, dizer para vocês que eu acho que o Memphis jogou bem hoje. E no segundo tempo ele cansou, não aguentava mais. E se deixar mais um pouco era perigoso lesionar, tá? Agora, aí vem a crítica ao Memphis. Contra o Vitória da Bahia, ele vai querer correr igual correu hoje? Ele vai estar motivado igual esteve hoje? Porque o Memphis, ele é um cara de personalidade forte. E eu entendo pessoas de personalidades fortes, tá? Já me falaram que eu tenho personalidade forte. E esse tipo de pessoa, quando você mexe
A gente quer encarar, a gente quer vencer, entendeu? E o Memphis essa semana, ele acompanha o noticiário. Ele foi extremamente criticado pelas risadas lá no banco de reservas. Ele estava afim hoje. Ele estava afim de mostrar que ele estava, ó, eu tô aqui, né? Agora, o problema é, ele vai querer estar assim contra o Vitória? Tá? Ele vai querer estar assim contra o Vitória? Entendeu? Esse é o problema. Deixa eu só terminar a análise aqui. O Corinthians, ele perde os gols ali, né, no primeiro tempo, no início do segundo. Depois, o Michael resolve, numa jogada entre Bidon e Garro, numa invertida do Bidon para o Michael faz o menos provável. Ele corta para dentro, corta para mim, corta, comandante Hamilton, ele corta para dentro e chuta no canto do goleiro. Faz o gol, chuta forte, faz o gol. Ele se redime. Depois ele perde um gol incrível, que o Memphis deixou. O Memphis jogou bem, né, velho? Deixou o Yuri na cara do gol. A jogada de que o Michael perdeu no primeiro tempo também foi uma jogadaça dele. Depois ele deixa o Michael na cara do gol. Enfim, resumindo, o Memphis foi bem. Aí o nosso querido Michael perde aquele gol incrível, né? E depois o próprio Memphis perde outro gol incrível também. Eu acho também que o Memphis talvez não fez aquele gol porque Deus nos poupou de ouvir bobagens, né? Porque se o Corinthians vence por 2-0 com um gol dele, talvez ele ia querer dar entrevista e falar um bando de bobagem, um monte de bobagem, entendeu? Então tá bom, fez um bom jogo, tá tudo certo, agora eu quero ver você correr contra o Vitória, rapaz, no Barradão. Aliás, jogou bem lá ano passado, né? Jogou bem lá ano passado o Memphis, inclusive marcando o gol da vitória do Corinthians. Eu tava conversando com o meu querido Felipe Guedes durante o jogo, eu falei, Felipe, o Dorival não tem pra onde correr. Chegou na metade do segundo tempo, muitos jogadores não aguentavam mais. Só que tem uma coisa que eu quero falar para vocês, que é fato e você vai ter que se acostumar com isso. Todas as vezes em que o Corinthians mexer no time, o Dorival mexer, o Corinthians tende a cair de rendimento. Porque o Corinthians tem um banco de reservas digno de dó. Porque você pensa assim, presta atenção no que eu estou falando para vocês. O Garro e o Memphis saíram, não saíram? 2 minutos antes deles deixarem o campo, o Garro deu um lançamento para o Memphis deu um corte ali, o cara meio que fez a falta nele. 1 minuto depois desse lance, o Garro pegou a bola, deu uma acelerada e também fez um lançamento bom. Só que poderiam machucar, né, se ficasse, estavam cansados. Estava ruim com eles, precisava mexer? Pior sem eles. Aí entra Rian e o Guinegão. Beleza, o Guinegão é um jogador que tem sorte, é voluntarioso, o Rian é horrível. Depois entra Charles e Romero. Gente, às vezes eu não sei se é melhor deixar os cansados ou entrar, ou colocar em campo aqueles que vão, né, derrubar o rendimento do time. Se eu sou o Dorival, eu não tinha nem mexido quase no time, porque pega esses caras que entram assim desconcentrados, que entram em outro mundo, é melhor não colocar. Eu fiquei com medo. Quando entram esses 4 jogadores, eu fiquei com medo. Claro que o Guinegão, não, né? Porque é um jogador que... O Guinegão é limitado técnico também. Só que ele é esforçado. Só que ele é um cara que ele tem limitações técnicas, mas ele é um cara esforçado e que tem sorte. Ele é oportunista, entendeu? E no futebol, né, nós já tivemos vários centroavantes que não eram craques, mas que sabiam fazer gols. Eu, na verdade, nem colocaria o Guinegão no banco de reservas, eu manteria ele, né, com essa sequência, e infelizmente eu acho que isso nunca vai acontecer, né, porque o ataque titular é Memphis e Yuri. Eu acho que em algum momento o Dorival vai ter que começar a pensar um pouco sobre isso, porque o Yuri também é como o time do Corinthians, né? Muito inconstante. Agora, olha só, o nosso Corinthians no primeiro tempo teve esse lance aí com o Yuri Alberto. A gente poderia ter terminado o primeiro tempo com 2-0, 1-0 no mínimo. Se o Corinthians perde o jogo hoje, aí vão ter aqui aqueles que não gostam do Dorival e acabam me provocando, porque acham, na cabeça deles, eu sou filho do Dorival, amigo do Dorival, sendo que eu já
né? Sempre fiz minhas críticas ao Dorival aqui também. Mas se o Corinthians perde o jogo hoje, o Corinthians perderia o jogo hoje, não por culpa do Dorival, mas o Dorival ia ser o técnico ruim. Ninguém tá falando mal do Dorival. Então quem acha que o Dorival não tá fazendo bom trabalho, critique hoje com a vitória. Entendeu? Mas se o Corinthians, porque não dá pra ficar analisando só resultados. Se o Corinthians perde hoje, ou empata, ou sofre o gol no final, a culpa ia ser do Dorival, não ia? Mas, pô, o Yuri perdeu o gol que perdeu de cabeça. O Yuri perdeu o gol que perdeu no primeiro tempo. O Yuri perdeu o gol que perdeu no segundo tempo. O centroavante sozinho. Ele e o gol. Cabecear daquele jeito. E aí a gente vai culpar o treinador. O Maicon perdeu 2 gols feitos. E aí a gente vai culpar o treinador, sendo que o Corinthians tem um elenco. O elenco do Corinthians é bem ruim. Nós temos um time muito bom titular. O time do Corinthians titular tem totais chances de brigar de igual para igual com qualquer time e disputar título da Copa do Brasil ou qualquer título. O time titular. É por isso que o Corinthians tem chance em Copas, mas não tem condição de ganhar um Campeonato Brasileiro. Porque não aguenta, o Campeonato Brasileiro é longo, o Campeonato Brasileiro ganha quem tem elenco. Agora, o Memphis também perdeu o gol, verdade. O Memphis perdeu o gol, verdade, o Tiringa. Então, assim, aí a culpa seria do técnico. Agora, o Corinthians quase não deu chances para o Atlético Mineiro, porque o Corinthians é um time bem armado. O Corinthians hoje usou, sem brincadeira, uns 5 esquemas durante o jogo. Cara, o time do Corinthians tem variação tática, só que o time do Corinthians é um time de jogadores que estão baleados, caso do Memphis e do Garro, que não podem jogar em alto nível por 100 minutos. Foi como a Paula falou, né? Não gostei do Memphis. É que no segundo tempo ele não aguentou mais, tá? Ele não aguentou mais. Mas a qualidade dele, né? Ele é muito acima da média. Ele é muito acima da média no futebol brasileiro, quando ele tá inteiro. Deixa eu ver aqui o Samuel. Samir, Dorival demora muito para mexer. O Garro já estava se arrastando no jogo, mas eu falei aqui. Toda vez que ele mexe, o time cai de rendimento. O cara fica numa linha de tiro, gente. Vocês entendem isso que eu tô falando? Pô, o Garro tá morrendo. Samir, você prefere o Garro morrendo ou o Charles vivo? Samir, você prefere o Garro morrendo ou o Rian vivo? Eu vou fazer vocês pensarem. Morrendo. Ele deu 2 passes, 5 minutos antes dele sair, morrendo, ele deu ritmo pro jogo, quem corre a bola. E deixou. Eu tiraria o Yuri. Né? Colocaria o Guinegão. Podia tirar o Memphis se ele não aguentasse, né? E colocaria ali o Dieguinho, deixava Dieguinho e Guinegão na frente, e o Garro só armando pros 2 moleques correrem lá, e o Mateuzinho e o Bidu. Contra-ataque o tempo todo, com correria. Agora, o que adianta? Eu tiro o Garro morrendo e ponho o Charles, que não acerta um passe. O Rian, que não acerta o passe. O Romero, que é da caneta na lateral. Eu prefiro o Garro em campo do que o Romero, entrando e tentando dar caneta. Pô, velho, o Romero é de uma mediocridade absurda, velho. Eu não quero lembrar dele hoje aqui. Porque contra o Inter ele fez isso, a gente viu o Inter empatar o jogo. Então, assim, né, é uma visão que eu tenho. Mas o Dorival mexe mal demais, Samir, porque não coloca a molecada que tem força física para terminar o jogo. Coloca o André, que tá entrando bem, e o Dieguinho. O André não estava no banco, entendeu? E colocar aqui, o time piorou. Tirou o Memphis, ó. Tirou o Memphis. Tirou o Garro. Tirou o Bidon. Tirou o Yuri. Por incrível que pareça, o time piorou. O time piorou, fiquei com medo de tomar o gol. É difícil, velho. Eu tô falando isso pra vocês, não é? Eu não tô aqui passando pano pro Dorival. O cara não tem pra onde correr, velho. Ele põe saúde física e diminui qualidade técnica. Ou então ele mantém qualidade técnica e perde saúde física. É difícil, velho. É difícil. O primeiro lance do Rian, ele errou um passe e já deu a bola pro Atlético Mineiro. Se sai o gol, e aí? Eu ia falar, tá vendo? Era melhor deixar o Garro. Quem viu? O Rian errou um passe daquele, ó. Deu a bola para o Atlético foi para um contra-ataque. Mas o Corinthians estava fechadinho. O Corinthians estava na retranca. É difícil fazer gol no Corinthians, do Dorival, viu? Isso aí vocês não, né? É difícil fazer gol do Corinthians. O Santos, tudo bem, destoou lá aquele jogo do Santos. Mas aí os caras não conseguiram. Mas é difícil, velho. É difícil. Eu tenho Dorival, olha, eu tenho dó do Dorival. Olha só esse elenco, não tem banco. Pô, você vê os outros times aí, os caras têm um monte de jogador para colocar.